Eu vou passar a palavra agora para o senhor Marcos Ruben de Oliveira, que é o atual coordenador do Instituto Data Senado. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente senadora Leila. Quero dizer que sua demanda está registrada e será atendida. Esse é um tema relevantíssimo. Nós temos ensaiado algumas investigações e vamos aprofundar com certeza, porque é um assunto que vale a pena e precisa ser discutido. Bom, quero agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui representando o Instituto de Pesquisa Data Senado, representando esses 20 anos de pesquisa, de estudos. Agradecer a Elga pelas palavras gentis, calorosas, uma líder exemplar. Tenho muito orgulho de ter caminhado ao seu lado, cruzado ali no banheiro. A Maitê, uma colega forte, exemplar, que também grande parte do esforço da gente estar comemorando aqui se deve a ela. Obrigado, Maitê. E a toda essa equipe maravilhosa, um time incrível. Marcos André, nosso diretor atual, toda a equipe, não posso mencionar, não dá para nominar todos, que foram muitos. Entre estatísticos, estagiários e colaboradores, já passaram mais de 20 profissionais ali no Data Senado nos 20 anos. Então, é um trabalho coletivo, plagiando os pensadores, né? Se fizemos algo bom é porque caminhamos sobre os ombros de gigantes, e os gigantes estão aí. Então, agradecer muito a esse momento. Vou apresentar um pouco dos dados da pesquisa, que completa 20 anos também. A primeira pesquisa realizada pelo Data Senado, criada em 2004 pelo presidente Sarney, regulamentada em 2005 pelo presidente Renan, e nesse momento, então, foi feita a primeira pesquisa em março. E vocês vão ver que houve uma evolução significativa ao longo do tempo, que o tema demanda e que o conhecimento que o Data Senado vem acumulando adquiriu e pôde implementar na pesquisa, e que nós queremos e temos certeza que poderemos fazer muito mais no futuro. Esses números já fomos falados, né? 5 milhões de pesquisas, de entrevistados nesses 20 anos, mais de 100 pesquisas probabilísticas, amostragens sérias, como a literatura recomenda. A minha professora, mentora, Ana Maria Nogales, que está aqui presente, nos ensinou muito bem. Nós tentamos seguir ao máximo as recomendações e nos aproximamos muito do que a teoria permite aplicar na prática. E isso permitiu que, ao longo dos anos, nós fizéssemos, então, essa pesquisa nacional de violência contra a mulher, que ela é a mais longa e a maior série histórica de pesquisa, de estudos, com a temática da violência contra a mulher. Essa pesquisa, que se iniciou em 2005, ela já entrevistou mais de 56 mil mulheres. Já ouviu mais experiências e relatos e informações de mais de 56 mil mulheres ao longo dos anos. Desde 2023, nós implementamos um projeto ousado de ir além das inferências, das estimativas para o Brasil todo, e falar também sobre cada estado, cada unidade da federação. Então, a nossa amostra também tem sido a maior amostra por levantamento. Foram 21.641 mulheres ouvidas em todo o país, ouvidas por mulheres, entrevistadas por mulheres treinadas e aptas e qualificadas para fazer esse tipo de entrevista com um tema muito delicado. É uma amostra que resultou numa precisão muito desejada. Um breve histórico: nós começamos em 2005, 2007 e 2009, pesquisa bianual, com amostras por capitais. Evoluímos entre 2011 até 2021, fazendo uma amostra nacional de todos os estados, em todos os estados, mas ainda com uma possibilidade estatística de fazer generalizações não para cada estado. E, diante da demanda e da necessidade de conhecer bem as unidades da federação, nós evoluímos essa pesquisa, então, em 23 e 25, para fazer amostras nacionais. E
poder, e nós estamos lançando hoje o resultado nacional. Em março, pretendemos lançar os resultados por estado. Então, do Distrito Federal, de todos os estados, né, nós vamos ter resultados que serão divulgados e que a gente vai poder entender melhor a realidade que as mulheres enfrentam em relação à violência em cada um desses estados. Essa série tem uma pergunta, essa pesquisa tem uma pergunta que tem acompanhado nos últimos 20 anos. Você já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem? É a pergunta inicial da pesquisa, digo, na primeira edição. Para chegar nesse ponto, a entrevistadora tem todo um cuidado de aproximação e de acolhimento da entrevistada até chegar nessa pergunta. E nós temos observado que a quantidade de mulheres que declaram, que sabem, que têm consciência que sofreram algum tipo de violência e que declaram isso em pesquisa, ela tinha um nível até 2015, 2017, sobe de 18% para 29%, porque naquela época, naquele ano, houve uma grande campanha midiática, em novelas, mostrando o que é a violência. Então, a gente percebeu que as mulheres não sabiam, não percebiam ainda o que a violência existe além da violência física, a violência moral, a violência psicológica. E com essa campanha nos meios de comunicação, esse conhecimento aumentou, mostrando a importância da mídia, a importância da informação, a importância da educação no combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, nossa pesquisa foi aprofundando a abordagem e nós temos hoje 3 tipos de classificações de violência. Um é se a mulher sofreu alguma violência em algum momento da sua vida, que é essa pergunta que tem sido feita desde 2005. Nós agora também questionamos se essa violência ocorreu nos últimos 12 meses. E, por fim, listamos 13 situações de violência corriqueira, de violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, e perguntamos se a mulher passou por alguma daquelas situações. Então, são 3 tipos de violência que são investigados na pesquisa que está sendo lançada agora, e já adianto, os resultados estão disponíveis na página do Data Senado, estão disponíveis no Mapa Nacional da Violência de Gênero, e eles podem ser consultados por toda a sociedade e podem ser utilizados para todos os estudos que quisermos fazer. E a realidade, nos últimos 3 anos, nas últimas 3 edições, nós podemos fazer uma comparação. Juntando as mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses com aquelas que passaram por alguma situação de violência, mas não declararam isso naquela pesquisa no início, nós temos 33% das brasileiras. 4% das mulheres brasileiras declararam que sabem e que passaram por algum tipo de violência. Isso mostra que a violência, até a mulher ter consciência ou perceber ou ter coragem para falar, existe um processo de identificação e de aceitação da situação para, enfim, combater aquilo que elas estão vivendo. O número, então, é de 3,7 milhões de brasileiras que declararam que sofreram violência nos últimos 12 meses. A pesquisa, ela é uma pesquisa longa, ela tem muito conteúdo. Nosso relatório tem mais de 1000 páginas e está lá disponível a todos para investigação. Eu vou trazer aqui apenas, resumidamente, algumas novidades, algumas perguntas que estão sendo inauguradas nessa edição da pesquisa, que são bem relevantes e muito esclarecedoras e úteis, né, para qualquer política pública. Então, apenas o gráfico não está pequenininho, mas não dá para ler muito bem, eu vou lendo aqui. Algumas das novidades. Primeiro, a questão da violência testemunhada. Então, esse número, 7 a cada 10 violências tem uma testemunha. Não é pouco, é uma coisa muito relevante. E entre essas testemunhas, 70% delas são crianças. E dentre as crianças, 80% são filhos e filhas. Então, mostrando que a violência ela está presente e quando a mulher sofre violência doméstica, temos além dela como vítima também o próprio filho ou filha. Um outro aspecto da violência é que muitas dessas violências são testemunhadas. Existe testemunhadas não só pela criança, mas também por adultos. E dentre esses adultos, quando há o testemunho da violência por parte de um adulto, nós temos que 40% desses adultos que testemunharam não ajudaram
mulher naquela situação de violência. Então, esse é um resultado também preocupante, que mostra que um caminho de política pública é educar e ressaltar a importância da ajuda, do apoio à mulher que está passando por uma situação de violência doméstica. Trazendo outra novidade na pesquisa, nós perguntamos, isso é uma pergunta histórica, está lá disponível na nossa série histórica, quando você sofreu violência, o que você fez? A maioria das mulheres informa que procurou a ajuda da família, procurou a ajuda da igreja, procurou a ajuda de amigos. Não são poucas que procuram a ajuda de delegacias, delegacia comum, da delegacia da mulher, que usa o Ligue 180, que diz que ela é para o 190. Então, essa é uma pergunta que está lá disponível no nosso relatório, e nessa edição nós aprofundamos um pouco. Por que você não procurou? Perguntamos para a mulher por que sofreu a violência, por que ela não procurou alguma ajuda do Estado. Então, nós vemos o principal motivo de não ter denunciado a agressão, o primeiro motivo, preocupar-se com os filhos. Conversando com aquele número, né, que 80% das crianças que presenciam aquela violência são os filhos. Então, a primeira preocupação da mulher é com os filhos, 17% delas relataram isso. Outras preocupações relevantes foi acreditar que não há punição, então uma desconfiança no trabalho do Estado, embora o Estado tenha evoluído bastante. Nós tivemos a lei que equipara, né, o feminicídio a crime hediondo, a lei dos órfãos do feminicídio, vários instrumentos legais. O DISC 180 está comemorando 20 anos também, né? Existem vários instrumentos legais que estão à disposição para apoiar a mulher, mas que ela precisa conhecer e usar esses mecanismos. Então, uma campanha, uma política de educação, principalmente, de fazer esses mecanismos alcançarem essas mulheres, é muito relevante. Outros motivos que se mostraram: acreditar que será a última vez e ter medo da pessoa que agrediu. São os motivos mais relevantes. Na pesquisa, no relatório, convido todos a consultar, vocês vão ver outras questões apontadas. Finalmente, mais um ponto que nós apresentamos, que perguntamos, é sobre se aquela violência vem ocorrendo há muito tempo ou há pouco tempo. Então, para aquelas que declararam que sofreram violência nos últimos 12 meses, perguntamos se essa violência ocorreu há menos de 6 meses, entre 6 e 1 ano, ou mais de 1 ano. E 58%, a grande maioria das mulheres, relata que é uma violência que ocorre há mais de ano. Então, é uma violência que vem ocorrendo, que perdura, uma realidade que aquela mulher está sofrendo e que ela ainda ela precisa com certeza, precisa de ajuda, precisa de recursos para conseguir se desvencilhar dessa situação de violência. Acho que a Maitê vai falar, né, das consequências da violência. E, por fim, dois últimos resultados inéditos, a violência, ela ocorre de várias maneiras, e com o mundo digital, ela cria uma nova possibilidade, uma nova vertente de se manifestar. Então, nós perguntamos nessa pesquisa, colocamos 6 situações para todas as brasileiras e perguntamos se elas passaram por alguma daquelas situações. Se alguém já mandou mensagem de forma ofensiva para amedrontar, se fez uso de inteligência artificial, de imagens digitais, né, para ofender, para desmoralizar. E o resultado é que, pelo menos uma dessas 6 situações, nós temos 10% das brasileiras que passaram por uma situação desse tipo, cerca de 9 milhões de mulheres, que é um número também muito preocupante. Por fim, o último resultado que eu gostaria de mostrar para vocês, dos vários, posso dizer que são centenas de resultados que estão disponíveis no site do Data Senado, no site do Observatório da Mulher, no mapa da violência de gênero, se a mulher pediu ou não medida protetiva. Então, nós temos aí que
37% das brasileiras pedem medida protetiva, usam esse recurso, e dentre aquelas que pediram a medida protetiva, nós perguntamos se essa medida foi descumprida ou não, 17%. Então, 17% das mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses pediram essa medida protetiva e a medida não foi cumprida, revelando aí uma outra questão preocupante. Esses são apenas os resultados inéditos, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que são centenas, os dados são... o Data Senado está na Secretaria de Transparência, na presidência do Senado, né, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre pelo apoio que eles têm nos dado sempre para as pesquisas, para os nossos estudos. E estão todos esses resultados disponíveis na página do Data Senado e nós também estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer ponto e colaborar com qualquer estudo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Nós que agradecemos, Marcos, a você, que é o coordenador do Instituto Data Senado, e a todos os servidores. Onde é que está disponível todo esse estudo? No site do Data Senado, www.senado.leg/datasenado. Pode falar aí, por favor. Vamos lá. É bom registrar para quem tem interesse.